Oi, galera, como vocês estão? Aqui é o Emer Conatos e bora lá para mais um episódio do Preto Positivo, Um podcast original Spotify. que faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020 e 21. Oi, gente, e eu sou o Raul Nunes e eu tô mega animado pra esse episódio de hoje porque vai ser um bate-papo incrível. E lembrando que a gente também tá no Instagram com o @Preto Positivo. No último episódio, a gente falou da importância da existência de espaços de acolhimento para que pessoas negras, LGBTQIAP+, vivendo com HIV, possam ter uma visão mais valorizada sobre si mesmas. E o quanto esses espaços servem como uma espécie de família, já que ali a gente se sente protegido, acolhido e podemos falar sobre nossas experiências sem ter medo de julgamentos morais. Quando alguém pega o diagnóstico positivo para HIV, uma das primeiras coisas que a gente é aconselhado pelos profissionais que fazem o nosso acolhimento é contar para alguém da nossa confiança. E é nesse momento que a gente pensa nos nossos amigos, mas é só depois que a gente conta que a gente descobre, de fato, quem é e quem não é. Muitas dessas amizades passam a se comportar de forma diferente a partir do momento que a gente abre nossa sorologia. Tem gente que se aproxima e tem gente que se afasta. Pegar o meu diagnóstico de HIV, eu acho que talvez tenha sido a experiência mais solitária de toda a minha vida. E não só porque eu estava sozinho. Porque mesmo que você esteja acompanhado, aquilo ali é sobre a sua vida. É sobre você, só sobre você. Eu lembro que eu passei os primeiros dias me sentindo muito distante. As pessoas falavam comigo e eu ouvia as vozes como se viessem de muito longe, como se eu estivesse em outro lugar. E eu passei também a me sentir meio deslocado, porque é muito estranho perceber, né, que a vida de todo mundo continua igual e a sua não. Então eu tinha uma sensação de que aquela realidade que os outros estavam vivendo não era mais a mesma que a minha. Eu estava em outra. Pra mim, eu estava vivendo em um universo paralelo, sei lá, um multiverso. Bom, já eu me lembro que todas as vezes que eu fui fazer o meu exame preventivo, eu ia acompanhado do Pedro, que era um grande amigo, e a gente ia junto porque a gente tinha medo do resultado. E a única vez que eu fui sozinho foi quando eu recebi meu diagnóstico positivo. E de lá eu liguei pro Fernando, que também era um outro grande amigo meu, e ele foi lá me buscar, tal, a gente foi pra um bar conversar. E mesmo o Fernando sendo uma pessoa que não vive com HIV, ele me acolheu da melhor forma possível, sabe? Sem julgamento, e foi uma conversa incrível, porque ele conseguiu me mostrar naquele momento que a vida ia continuar da mesma forma, ou melhor, inclusive. Então, o acolhimento nessa hora é extremamente importante. E é isso, né? Ser amigo de alguém que vive com HIV não é tão diferente de ser amigo de qualquer outra pessoa. A verdade é que não muda nada na sua vida. Não é como se você tivesse que carregar o seu amigo até o médico, tivesse que levar os remédios dele na cama e contar a história para ele dormir. Ser amigo é estar presente e às vezes nem precisa falar nada. É só estar ali. E é engraçado como as coisas mudam depois do diagnóstico positivo, né? Eu me lembro que eu tinha 2 amigos que eu podia contar pra tudo na vida e vice-versa. E depois que eu expus a minha sorologia, essas pessoas se afastaram aos poucos, assim. E é difícil entender porque você nunca sabe se você fez alguma coisa de errado com essas pessoas. E elas simplesmente sumiram. E depois eu entendi que essas pessoas se afastaram de mim por conta da minha sorologia. E, para além disso, uma questão racial também. Eram 2 pessoas brancas que não queriam a imagem delas associada a uma bicha preta que vive com HIV. E esse tipo de relação é o tipo de relação que a gente não tem que alimentar. Que a gente simplesmente tem que abrir a porta e deixar essas pessoas irem. Eu acho que nesse sentido eu sou muito privilegiado, né? Privilegiado ou seletivo, porque eu nunca perdi nenhuma relação de amizade por conta do HIV. Pelo contrário, eu sempre recebi muito apoio. Então eu sinto que eu não tenho o que reclamar dos meus amigos em relação a isso. Enquanto alguns se afastam, outros se aproximam até demais. E acabam adotando uma preocupação muito exagerada. Uma coisa que me deixava um pouco desconfortável no começo, quando eu fui diagnosticado, é que alguns dos meus amigos que não tinham HIV me diziam o tempo todo para eu me cuidar, como se por ter contraído o HIV, eu fosse super irresponsável com a minha saúde e não me cuidasse. E o que é esse cuidado, né? Porque eu tinha amigos que não se alimentavam bem, não dormiam direito, que eu nunca vi fazer uma atividade física, mas para eles, eu é que era a pessoa que não cuidava da saúde por ter HIV.
Eu tenho uma amiga que ela ficou muito chata quando eu recebi meu diagnóstico positivo. Assim, muito chata. Ela ficou chata no sentido porque ela se preocupava com tudo o tempo todo. Se eu tava dormindo bem, se eu tava comendo bem, se eu tava indo ao banheiro. Até ao banheiro ela questionava várias coisas. E eu entendia no início que era uma forma dela demonstrar o carinho dela, o cuidado dela, o amor dela comigo. Só que todas as nossas conversas eram pautadas com base no HIV. E isso ficou muito chato. Assim, eu tô repetindo chato várias vezes porque só de lembrar eu sei que foi uma coisa muito chata. E chegou um ponto de eu falar com ela, eu falei: amiga, você tá se tornando uma pessoa com quem eu não tenho mais prazer de me relacionar, não tenho mais prazer de compartilhar, porque tudo tá sendo pautado com base na infecção. Foi a partir desse momento que ela entendeu que existe um cuidado, precisa existir esse cuidado de alguma forma, mas que ele não precisa ser tão exagerado quanto ela estava fazendo. Mas sempre vale a pena dialogar, né, Raul? Eu tenho uma amiga que eu não via desde a faculdade, até que ela me chamou para almoçar na casa dela um outro dia. E foi ali mesmo, no meio do almoço, que eu contei para ela sobre a minha sorologia, falei do diagnóstico. Primeiro ela ficou bem chocada, e depois ela me perguntou: tá, e você fala assim como se não fosse nada? Nisso, eu que perguntei para ela: ok, mas se fosse com você, como você me contaria? Aí ela parou, pensou um pouco e não respondeu nada. Foi aí que ela se colocou no meu lugar. E a amizade é muito sobre isso, né? Sobre se colocar no lugar do outro. E às vezes nem são coisas grandes, são coisas muito pequenas, mas que é preciso saber ouvir. Sim, amigo, é sobre isso. E Tá tudo bem. e tá tudo bem. Mas essa minha amiga, depois dessa conversa que a gente teve, que eu falei com ela: calm down, sabe? Acalma aí, sossega o coração. A nossa amizade continua a mesma coisa. Ela é uma pessoa super querida, eu amo ela de paixão. E tá tudo bem, eu acho que ela só precisava entender que não precisava ser exagerado, sabe? É o que você acabou de falar, é se colocar no lugar do outro. E entender que às vezes a gente só precisa de continuar a vida, sabe? Levar a vida normal, porque o HIV ele não vai me impossibilitar de fazer nada. Eu fico pensando também que a gente sempre tá fazendo novas amizades, né? A gente vai mudando e sentindo necessidade de conhecer novas pessoas. É meio que um processo natural isso. Uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo no pós-diagnóstico foi ter conhecido o grupo Família Positiva em Belo Horizonte. É um grupo que é orientado por duas pessoas, o Jeff e o Max. E esse grupo, ele existe para acolher e gerar conteúdo, informação para as pessoas que vivem com HIV. E eu me lembro que, além das informações que eu recebi sobre medicação, exame, sobre o meu tratamento de forma geral, houve muito afeto também. Eu conheci pessoas que vivem com HIV, eu conheci profissionais da área da saúde, fiz novos amigos, pessoas que me acolheram de uma forma que até hoje eu não sei como agradecer. E o que foi mais maravilhoso dentro de tudo isso foi porque foi minha primeira relação com pessoas que vivem com HIV. E que isso nunca foi um empecilho, o HIV nunca foi um empecilho pra elas. E isso foi uma puta referência pra mim. Assim, porque eu falei: cara, não vou desistir dos meus sonhos. Foi logo depois que eu perdi meu emprego. E aí as coisas continuaram. E aí que foi que eu tive que decidir, na verdade, o que eu queria fazer da minha vida. Se eu queria voltar pro mercado de trabalho formal, se eu queria seguir meus sonhos, se eu queria trabalhar com o que eu gosto, e o que eu ia fazer a partir daquele momento. E ficou mais difícil porque, assim, depois que você assume sua sorologia, mas depois você processa, e ainda processa por conta de uma sorofobia, parece que as portas fecham muito mais, assim. E essas pessoas me mostraram que eu poderia fazer qualquer coisa no mundo que eu quisesse. E eu acho que se eu tô aqui hoje fazendo o que eu faço, é porque eu tive muita influência dessas pessoas. Com o tempo, foi surgindo em mim a necessidade de fazer novos amigos, né? De conhecer pessoas que viviam com HIV. Como eu disse aqui, na época eu tinha sim o apoio de vários amigos que não viviam com HIV e que foram muito importantes para mim nesse processo. Mas às vezes eu sentia que para que eles me entendessem, eu tinha sempre que me explicar. E isso cansa também, né, um pouco, porque eu já estava me sentindo aquele amigo chato que fica o tempo todo dando palestra, e eu não queria ficar dando palestras. Eu só queria conversar com os meus amigos sem precisar ficar me explicando. Então eu passei a procurar novos espaços, furar a minha bolha e movimentar outros círculos sociais, por uma questão de identificação mesmo. Só que nesses novos espaços que eu encontrei, espaços voltados para pessoas vivendo com HIV, surgiu uma outra questão. Eu ainda não conseguia me identificar porque tinham poucas pessoas pretas ali.
às vezes nem tinha, e isso passou a me incomodar um pouco. Ainda não era o suficiente, eu queria encontrar espaços onde eu pudesse conhecer pessoas pretas vivendo com HIV. E foi procurando, né, esses novos espaços, essas novas pessoas, pessoas pretas que viviam com HIV, que a gente acabou se conhecendo, né, Raul? Porque você já tinha um trabalho voltado, né, para o HIV, eu também. E aí a gente acabou encontrando, como a gente falou no episódio anterior, a House of Beché, né? Que foi quando a gente fez uma live. E a nossa química, ela foi instantânea, Amy. Acho que o que mais foi incrível nesse processo todo de trabalho até hoje foi o nosso encontro, assim, porque foi instantâneo. Eu já gostei dessa gata de cara, assim, e foi rolando. E era um momento muito difícil pra gente, porque a gente tava no início da pandemia. Início, bem no comecinho da pandemia, tava todo mundo em casa, sem saber o que fazia. E aí, a gente fez essa live, que é a live foi chamada de Live Mais. A gente contou nossas experiências, eu acabei conhecendo um pouco do Emer. Ele acabou conhecendo um pouco mais de mim também. E logo em seguida… Outras coisas, né, começaram a surgir. Aí a gente foi se incluindo, você me incluía, eu te incluía. Eu saí de Minas pra poder vir pra cá de novo, pra São Paulo. E aí tomou essa proporção toda que é hoje. E assim, uma das coisas que fez muita diferença pra mim quando eu conheci o Emer é porque eu conheci mais a história dele. E além da motivação, da inspiração que ele é pra mim, acho que se vocês conhecessem um terço do que eu tô falando da história do Emer, vocês iam entender o quanto o Emer é uma pessoa incrível. Assim, eu tô falando isso porque nos últimos tempos, aqui em São Paulo, a gente, nesse período de pandemia, entre aspas, pós-pandemia também, a gente também consegue fazer a diferença de quem é de verdade e quem não é. E o Emer, para além de tudo que a gente criou, ele foi a pessoa que nunca soltou a minha mão. E pra mim, que sou uma pessoa que mora aqui em São Paulo, sou uma bicha preta e que vive com HIV, pra mim foi uma coisa que fez diferença, faz uma diferença enorme na minha vida. Porque eu sei que eu posso contar com o Emer pra muita coisa da minha vida. E a nossa amizade se tornou um elo muito forte. Porque são duas pessoas que vivem com HIV. E quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de amizade, a gente fala de importância na vida um do outro, a gente precisa ter ao nosso lado pessoas leais, assim. E o Emer, sem dúvida, é a pessoa mais leal que eu tenho aqui em São Paulo hoje. Gente, E eu fico muito feliz por ser ele, assim. Porque ele se tornou um irmão, assim. Pra quem sabe o que a gente já fez ao longo desses 2 anos de projeto e acompanhou a nossa história, a nossa trajetória, e ainda conhecendo a história do Emer, tipo, cara, é uma das pessoas que, assim, eu quero levar pra vida toda, assim, sabe? Porque, sei lá, é uma coisa… Eu ainda fico pensando na nossa relação, porque a gente se conheceu numa situação muito aleatória pra mim, assim. Porque era um período também que eu não falava de HIV. E aí, quando a Dana me convidou pra poder fazer a live, e a gente fez isso junto, quem assistiu e quem quiser assistir essa live, dá pra perceber nitidamente que a química foi uma coisa instantânea, assim. Era como se fossem 2 amigos de longa data, que já se conhecem há muito tempo. Mas não. E depois disso tomou uma proporção que eu também nunca imaginava, porque eu achei que ia ser só mais uma live e ponto, assim, sabe? Mas hoje eu vejo que as coisas acontecem porque tem que acontecer e existe um destino. E se eu perdi 2 amigos no passado por conta do HIV, eu ganhei um irmão hoje. Oh, meu irmão, vale em dobro. Gente, eu não paguei o Raul, tá? Pra ele falar tudo isso aqui. Mas é realmente esse lugar da identificação, né? Como ele mesmo falou. Foi uma live em que a gente abriu as nossas vidas, a gente falou sobre perspectivas de relacionamentos no geral, a gente falou sobre trabalho, falou sobre família, falou sobre amigos. E aí você vai percebendo que, nossa, isso aqui bateu, sabe? Nossa, isso aqui também bateu. Nossa, isso aqui também bateu. Nossa, essa pessoa me entende, cara, sabe? Talvez eu nem precisasse falar porque a pessoa me entende. E era justamente isso que eu sentia falta, sabe? Pô, eu tô falando sobre HIV para pessoas que não vivem com HIV e por isso elas não estão me entendendo. E aí, quando eu encontro pessoas que falam sobre HIV, a maioria é branca e aí continua não me entendendo. Então, quando eu encontrei o Raul ali, quando a gente fez aquela live, eu falei: caraca, ele tá lá do outro lado, ele tá lá em Minas Gerais, assim, e a gente consegue se entender, saca? A gente tá se conhecendo agora.
A gente não, enfim, a gente não teve muito tempo pra se falar, pra conversar. A gente combinou como seria a live, mas a gente se conheceu ali. Parecia realmente que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Por causa disso, as histórias de pessoas pretas vivendo com HIV são histórias que se atravessam, né? São histórias que se complementam, porque é isso, a realidade das pessoas pretas no Brasil acaba indo para um mesmo lugar, a realidade de pessoas vivendo com HIV acabam indo para um mesmo lugar, e a realidade de pessoas pretas vivendo com HIV também vão para um outro lugar, né? E o Raul é uma pessoa louca, assim. É uma pessoa que entrou na minha loucura também. Eu já sou uma pessoa louca, o Raul é uma pessoa louca. E a gente foi entrando nesse rolê. Tipo, a gente dava ideia um pro outro. Vamos fazer isso? Vamos. De repente, quando eu percebi, o Raul já tava em São Paulo, já tinha vindo de Minas. Tava lá em casa, tipo, a gente fazendo várias coisas juntos. Eu pensei, gente, que gata louca, tipo… Eu acho que o auge da loucura não foi nem a questão de ter vindo de Minas pra cá, porque, enfim, já era um plano retornar pra São Paulo, mas eu não imaginava que fosse assim. Mas pra mim, sério, o auge da loucura foi um dia que… Vou contar resumir uma história. Que era uma véspera de feriado, e eu falei com a Emer, bicha, vamos viajar? E assim, era uma viagem pra amanhã, assim. Ela falou, vamos. E eu falei, e acho que a partir desse momento, apesar de tudo, eu entendi que o Emer era a pessoa que eu podia, de fato, contar pra tudo, porque ele foi o que ele acabou de falar. Eu ia entrar na loucura dele e ele ia entrar na minha loucura. Então, assim, essa viagem… E foi uma das coisas que… É uma das memórias que eu tenho, uma das lembranças que eu tenho, que me marcou muito também. Porque a gente… Quando eu vim pra São Paulo de novo, pra gente poder montar o Preto Positivo, a gente tinha um fluxo de amizade, mas assim, um fluxo maior de trabalho, porque a gente tava montando o projeto no início. E a viagem foi um momento que a gente pôde entender e observar, além de tudo isso, a intimidade um do outro, assim, sabe? E ir pra rolê, e fazer trilha, e, sabe, ir pra praia, pegar sol. E foi isso, assim, tipo, pra vocês terem ideia, nessa viagem, eu fui assaltado. E aí, os meninos tava eu, o Emer e o Léo, e me roubaram pela janela do Uber. Eu desci do carro e corri atrás, assim. Os meninos ficaram sem entender. E eu acho que a partir desse momento também, o Emer entendeu que eu era mais louco do que ele ainda. Porque foi uma situação tão automática que o cara levou meu telefone, eu desci correndo. E na hora que eu voltei, tava todo mundo assim… O que aconteceu? Tipo… Não, tipo, eu fiquei no… Só que a gente tava cheio de bolsa no carro, né? E aí, olha só que loucura. Daí, ele desce do carro pra correr atrás do assaltante. E eu fiquei tipo, o que eu faço agora, sabe? Eu solto essas coisas aqui dentro do carro e corro atrás dele, porque eu tava com medo, né? Com receio de que tivesse um grupo de pessoas, né? Porque, enfim, ele saiu correndo atrás de uma pessoa, mas talvez essa pessoa não estivesse sozinha. Então pensei, pô, não posso deixar o Raul sozinho, vou sair correndo atrás dele. Só que eu não consigo correr com todas essas bolsas. E aí, se eu deixar essas bolsas no Uber, pode ser que ele vá embora também. Tipo, o que eu faço? Eu cuido das nossas coisas, eu cuido do Raul, mas, tipo, enquanto eu tava pensando, o Raul já voltou com o celular na mão de novo. E eu fiquei tipo, o que aconteceu, viado? Ai, tipo, é muito isso, assim. Eu acho que a nossa relação de parceria, de amizade, de tudo que a gente cria e faz, ela é moldada com… Além de todo o afeto e amor que envolve, mas na referência que a gente… Na verdade, principalmente eu que não tive, assim, sabe? Eu acho que o Emer é a maior referência que eu tenho hoje, quando eu vou falar de HIV. Porque é o que ele também já citou anteriormente, de entender. Porque nós somos negros, nós somos artistas também. A gente entende a história da família um do outro, sabe? A gente entende a história de vida um do outro, a luta um do outro. E são essas referências que a gente busca quando a gente pega o diagnóstico positivo, sabe? E quando… Foi o que ele também disse, eu vou repetir. Na verdade, quando eu recebi meu diagnóstico positivo, que foi antes dele, eu só tinha referência de pessoas brancas na internet. No YouTube, em blogs, nas redes sociais. Eram pessoas brancas que têm uma narrativa de história diferente da minha. E aí, até mesmo quando eu passei pelo grupo Família Positiva, as pessoas que eu conheci ao longo dos anos também, dentro dos outros projetos que eu desenvolvi, a grande maioria foram pessoas brancas. E aí, você ganha um irmão que tem uma história de vida linda e que você sente a afinidade de compartilhar tudo, assim. E foi instantâneo, foi na hora da live, foi depois disso e até hoje acontece.
sabe? De entender um outro, os bons momentos, os maus momentos. Saber quando tá de bom humor, quando não tá. Quando ela fica nervosa, quando, sabe? Quando ela perde a paciência comigo. Até a risada dela de sem paciência eu já sei como é. Então, Gente, assim… pior que ele conhece. Nossa, quando eu dou a risada sem paciência, ele já sabe o que é. Então é sobre essas narrativas que a gente tem que procurar a partir de hoje, sabe? Entender que as pessoas negras que vivem com HIV precisam ter mais exemplos para ter um acolhimento digno e acho que para além disso, né, não abandonar o tratamento, porque grande parte dessas pessoas também abandonam o tratamento, seja por distância, seja por falta de referência, seja por falta de acolhimento, porque já é tão difícil viver em uma sociedade machista, racista, LGBTQIAP+, fóbica, e ainda viver com HIV e ser uma pessoa negra é algo que é muito difícil. Que tem que ser negro e tem que ter HIV pra entender. Não adianta. Não dá. Não adianta só pesquisar, sabe? É uma coisa que é da vivência mesmo. E também a gente precisa, né, desses espaços. A gente precisa se juntar justamente, né, pelo fortalecimento, né? Porque às vezes a gente acha que, não, é só fortalecer o outro. Mas a gente tá se fortalecendo também, né? A gente não tá sozinho. E isso que é o mais importante. Nesse episódio, a gente chamou o Ezio Rosa para contar como foi a experiência dele sobre fazer amizades a partir do HIV e também da criação de novos espaços de sociabilidade e trocas de experiências positivas. Oi, Ezio. Oi, gente. Amigo, um prazer te receber aqui. E eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho de você. Beleza. Ai, que chique. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, eu me chamo Ezio Rosa. Eu tenho 27 anos. Fui criado em São Paulo. Sempre morei na Zona Leste de São Paulo. Moro até hoje na Zona Leste de São Paulo. Mais precisamente lá no Cangaíba. E em 2014, eu criei um blog. Na época era Blogspot ainda. Com o nome de Bichanagô, que depois virou um Tumblr. E aí, nesse blog, eu trazia um pouco desse contexto de ser gay e trazer essas intersecções de raça e de classe e refletir um pouco sobre isso, né? Conforme foi rolando, eu percebi que só o espaço da internet, ele limitava muito as coisas que eu queria propor, né? Com o Bichanagô. E aí, isso virou performance, isso virou depois o rolezinho. Que eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu pegar grana digital, essas coisas pra fazer coisa na rua, né? E aí a gente fez a primeira edição do Rolezinho Bichanagô lá na Zona Leste de São Paulo, que foi um encontro com performance, com debate, enfim, várias coisas desse tipo. E aí em 2017, eu peguei o diagnóstico, né, de HIV. E aí foi o momento em que a gente percebeu que a gente poderia usar o festival, né, esse movimento do Bichanagô pra falar sobre isso também, né? Então, é isso. Então tá aí, né? Então tá Hoje em aí. dia pro mundo. Eu te acompanho desde a época do Bichanagô, do blog e tudo mais. Tipo, super acompanhava seus conteúdos. Enfim, depois que você começou a falar sobre HIV, tipo, fiquei, caraca. Eu vou me identificando cada vez mais com o trabalho dessa bicha. E a gente teve a sorte de participar de 2 festivais. Sim, foi tudo. Foi muito tudo legal. vocês no festival. Sim. Foi uma área. E como é que foi pra você essa experiência em relação às amizades, né? Com os seus amigos, quando você decidiu abrir a sua sorologia, né? O antes e o depois do HIV. Então, eu falo, né, sobre isso, que na verdade eu fui bem privilegiado, assim, porque antes de receber o diagnóstico, eu já tinha vários amigos, né, que conviviam com HIV e tal. Então eu trocava muito com eles nesse lugar. Então acabou sendo até meio que um porto seguro, porque quando eu peguei o diagnóstico eu sabia com quem conversar, né, e tal. E já não foi aquele choque que normalmente é quando, né, a gente pega o diagnóstico. Então, nesse sentido de amigos e tal, eu tive muita sorte, assim. Tive uma rede de apoio real, das pessoas realmente começarem a entender o que significa viver com HIV. E de sair um pouco dessa bolha também que a gente vive quando a gente não tem HIV. De achar que é uma coisa que não atinge a gente ou não atinge as pessoas que estão próximas da gente. Eu acho que o que mudou, na real, é a forma como eu me relacionava com o outro, mas não no âmbito da amizade, mas no âmbito sexual, né? Que aí é um outro processo pra você conseguir entender mesmo até
sei lá, tô saindo com uma pessoa, qual é o momento que eu vou sentar com ela e trocar essa ideia? Vou fazer isso, não vou fazer isso? Porque aí quando a gente faz e troca essa ideia com a pessoa que a gente tá junto, a gente sabe que vai ter um peso, né, provavelmente, nesse lugar de medo de se relacionar, e enfim, por conta da falta de informação. Então, nas minhas amizades, eu acho que o HIV ele acabou, tipo, fortalecendo mais ainda o laço que eu já tinha com as pessoas. Mas, por esse outro lado, foi um babado. Por isso que é bom também ter o suporte, né, dos amigos. Porque quando você fala desse peso, né, que é você abrir a sua sorologia, na verdade esse peso não é nosso, né? Esse Sim. peso é da outra pessoa, só que ela joga pra gente carregar, né? Então, pelo menos quando a gente tem amigos por perto ali, a gente consegue entender que não, esse peso não é meu, né? Sim. E eu acho que às vezes nas relações ainda tem um plus ainda pra gente, porque além de viver com HIV, ser ativista da causa, tá na linha de frente. Uhum. Então as outras pessoas têm, né, por vários estigmas, vários preconceitos em cima disso. Uma pergunta que eu quero te fazer, você mesmo disse que foi privilegiado em relação aos seus amigos. E como isso incentivou a projetar isso para dentro do Bichanagô? E qual a necessidade de levar essa conversa para esse projeto? A gente já sabe mais ou menos qual é o motivo, você mesmo deixou claro anteriormente também. Mas entrando mais no assunto, o porquê disso, sabe? Como fazer isso e como você decidiu fazer isso? Então, quando eu peguei o diagnóstico, eu fiquei nessa de se eu falaria ou não falaria, né, para as pessoas e tal. E aí, quando eu decidi falar, foi até através de um texto do finado Tumblr. Eu acho que até tem ainda o Tumblr na internet. Existe, né? E aí, foi pelo Tumblr que eu comecei a falar. E aí, o que acontece? O Marcelo, que é uma das pessoas que compõe o coletivo comigo, é uma pessoa que já fazia essa discussão de HIV/AIDS, entendeu? Dentro dos movimentos em que ele participava e tal. E é isso, o Marcelo, ele é uma pessoa que tem muito domínio desse assunto, tipo, de coisas técnicas mesmo, né? Por conta de vários anos aí que ele vem trabalhando essa questão. Então, quando eu abri publicamente a questão do HIV, eu troquei muita ideia com o Marcelo nesse lugar, né? De pensar que o festival, ele poderia ser um potencializador nesse sentido de abrir o assunto. E aí, usando muito da linguagem que a gente usa no festival, que é trazendo a cultura urbana e tal, enfim, todas essas coisas como um atrativo para chamar as pessoas para discussão. Então, é isso. Foi através de muita conversa. Ele já tava meio que engatilhando aí um edital para realizar um festival, mas a gente não sabia ainda que seria o Festival Bichanagô, né? A gente tinha a ideia do festival, de fazer uma coisa tipo um pouco mais política e tal, mas a gente não sabia ainda qual seria o tema central desse festival. E aí, com a vinda do diagnóstico, a gente entendeu que seria esse momento, né? E é muito louco porque é isso. Eu disse que o Marcelo é essa pessoa que tem esse conhecimento mais técnico, né? E por outro lado, eu sou a pessoa que vive com HIV do coletivo, né? Só que, no entanto, eu não tinha nada de informação, né? Tipo, o que eu sabia sobre HIV/AIDS era o que eu via das pessoas que conviviam comigo, mas eu nunca tinha me aprofundado no tema. Então, o festival, ele acaba sendo esse lugar de formação pra mim, né? Tipo, então é isso. A gente usa o festival pra dialogar sobre HIV/AIDS com as pessoas que acompanham a gente, mas acaba servindo muito de aula pra mim também. Tipo, em várias ocasiões, tipo, eu saía de uma mesa, e aí pensando, caralho, tipo, não sabia de nada dessas coisas, tá ligado? E aí é muito louco estar nesse lugar de mediar a mesa, porque a pessoa que media a mesa normalmente é a pessoa que tem o domínio, né, do assunto. E aí eu tô muito nesse lugar de, tipo assim, tá na mesa, mas ao mesmo tempo tá, tipo, muito mais como ouvinte do que como mediador, assim, sabe? Como a gente aqui agora, né? Porque a gente senta aqui nessa mesa e a gente acaba lidando com tantas perspectivas, assim, diferentes da nossa. Porque geralmente a gente tem, né, perspectivas na nossa bolha. Mas são geralmente pessoas que a gente se identifica muito por viver uma realidade muito parecida com a nossa, né? E de repente você tá ali numa mesa com pessoas que têm realidades, sei lá, de outros países, de outros estados, outras cidades. E aí você fica, caraca, que loucura. Mas se tratando agora do público, quando você mudou o direcionamento… Aliás, não diria que você mudou o direcionamento, né? Mas que você colocou um plus ali, que foi a questão do HIV. Como você sente que foi a recepção do público? Eu acho que as pessoas, quando elas lidam com esse assunto, HIV, AIDS ou qualquer coisa desse tipo,
por mais que existam ainda os tabus em relação a esse assunto, eu acho que elas se compadecem muito, né? Então, foi esse sentimento que eu tive, das pessoas se compadecerem, tipo assim, ai, nossa, tamo com você e tal. Mesmo às vezes a gente sabendo que não tá porra nenhuma, mas, sabe, aconteceu esse momento, assim, das pessoas realmente se voltarem e algumas realmente se preocuparem se eu tava bem, se a minha cabeça tava boa e tal. Só que é isso. O processo do HIV, ele veio junto com o processo da minha feitura no candomblé. Então, isso fez toda a diferença nesse processo. Porque eu não tive esse momento de ficar com a cabeça fraca nesse sentido de querer morrer, achar que eu ia morrer, ou coisas desse tipo. Porque eu peguei o diagnóstico e no outro mês eu tava renascendo no candomblé, né? Então esse foi muito simbólico também, tipo, porque eu senti, por mais saudável que eu estivesse, eu senti esse rolê do HIV e do estigma da morte, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia renascer em uma outra condição. Então, é isso, fez toda a diferença, assim, nesse processo. Nem sei se eu respondi a pergunta. Falei de uma coisa que não tem nada a ver. Amigo. Respondeu sim, respondeu mais do que a pergunta, tá Sim. ótimo. E quando a gente fala de negritude, é importante lembrar, é relevante lembrar da diáspora africana, né? Nós fomos separados, né, dos nossos povos pelos processos de colonização. Ou seja, né, os nossos ancestrais foram sequestrados e trazidos para cá como escravizados. Tanto que até hoje no Brasil tem negros que não se identificam com negros, nem como negros, né? Por isso os quilombos foram muito importantes para acolher os negros que fugiam da escravização em busca da liberdade. Hoje o conceito de aquilombar é criar espaços receptivos de pessoas negras para pessoas negras. Nos seus projetos você pensa nisso, em aquilombamento? Sim, a gente pensa muito porque é isso, né? Olhando o boletim epidemiológico, por exemplo, a gente vê que as pessoas que ainda mais morrem em decorrência da AIDS são as pessoas pretas. E o número de pessoas pretas infectadas por HIV também, tipo, é muito alto. Então, não teria como a gente falar sobre HIV no festival, no projeto, sem trazer o foco pra raça, né? Eu, inclusive, não consigo entender as pessoas que fazem essa discussão sobre HIV/AIDS e não trazem essa perspectiva de raça, porque a gente tem no nosso imaginário social muito esse rolê do Cazuza e tudo mais, só que a gente esquece que o Cazuza ainda assim foi uma pessoa que conseguiu naquela época ter acesso a uma tentativa de tratamento. Então, a gente pensa muito nesse rolê do aquilombamento mesmo, porque é a forma como a gente encontra de disseminar a informação de uma forma menos técnica. Isso é uma coisa que a gente ainda se bate muito no projeto, porque às vezes eu sinto que a gente tá falando sobre HIV, mas para uma parcela da sociedade que é pequena ainda, sabe? Então a gente se esbarra muito nisso ainda, de como a gente consegue democratizar essa informação do HIV, né? De uma forma como, sei lá, a minha mãe, que é uma mulher que estudou até a 4ª série, vai ouvir o que a gente vai estar falando e vai entender, sabe? Então, sim, a gente pensa nesse rolê do aquilombamento, mas a forma como a gente se comunica ainda é uma questão. É importante, né, trazer as pessoas pretas para perto, né? E por mais que a gente faça um trabalho na internet, é necessário, né, pensar nas pessoas que não têm internet mesmo. Sim. E a maior parte das pessoas que não têm acesso à internet no Brasil são pessoas pretas também, né? Sim. Então também é muito importante promover esses rolezinhos, de trazer as pessoas pretas para perto, né? Agora eu queria entender como que é pra você essa questão, né, do seu trabalho, dos rolezinhos, dos eventos que você promove, como isso te ajuda a criar novas amizades e construir uma nova rede de afetos. O projeto, ele nasce, na verdade, como essa página da internet, né, do Tumblr, do Facebook, com essa intenção de criar uma rede. E aí, quando eu consegui criar essa rede na internet, eu percebi que eu precisava estender isso pra fora, né, pra vida real. Então, é muito louco porque o projeto, agora, tipo, o festival, ele gira muito em torno disso também. De conhecer as pessoas que acompanham a gente e que estão a fim de discutir. Porque é isso. A gente, em 2020, eu acho, 2019, sei lá, a gente conseguiu pegar o 1 de dezembro lá no Sesc. E aí foi pra fazer uma discussão aberta e tal lá embaixo, no Sesc 24 de maio. As pessoas, elas não estão dispostas a discutir HIV/AIDS, né? E aí, quando a gente tá lá nesse rolê, a gente percebe que tem
5, 6, 7 pessoas que estão afim, a gente vai afunilando a nossa rede de contato e de afeto, né? E conhecendo mais essas pessoas também, porque isso é muito louco. Tipo assim, eu não me sinto nesse lugar que eu consigo, tipo, dar um apoio psicológico para as pessoas que recebem o diagnóstico, mas ainda assim, várias pessoas que recebem o diagnóstico vêm trocar essa ideia com a gente, tá ligado? Tipo, e eu acho que isso é sobre essa rede de afeto também. A pessoa passa a ser, tipo, uma pessoa mais próxima e não só uma pessoa que frequenta o festival ou coisas desse tipo, sabe? Sim, total. Eu tava até pensando aí que o que você disse, né? Que as pessoas não estão dispostas a falar sobre HIV e AIDS. As pessoas têm medo mesmo, têm medo de falar o nome, né? HIV e atrair o HIV. É como se estivesse falando o diabo e falar o de baixo, né? Que tem medo de atrair. Sim. Então, inclusive, a gente fez uma atividade no 24 de maio, que é uma performance que é da Micaela, inclusive, que é uma performance que chama Clube do Carimbo. E aí, a gente fez 2 vezes, eu acho. Eu fiz com ela 2 vezes. E aí, uma das vezes foi no Sesc 24 de maio. E era também naquele hall lá embaixo, né? Onde o pessoal fica sentado lá. E aí, é muito engraçado, porque a performance consistia em sentar em roda e ficar falando sobre causos do HIV, né? Que aconteceram com a gente e tal. E aí, as pessoas sentavam em volta, assim, pra ouvir o que tava acontecendo, mas elas não tinham a coragem de sentar na roda mesmo, né? Tipo, elas sentavam fora pra fingir que não é com elas, mas elas querem ouvir o que tá acontecendo, o que tá se passando, né? Isso é muito doido. Até porque muitas pessoas têm medo, né? De estar ali no meio e ser relacionada, ser vista Exatamente. como uma pessoa que vive com HIV, né? Exatamente. É o que aconteceu comigo com minhas relações negativas, enfim. E você, enquanto uma pessoa positiva, o que você considera uma amizade negativa? Felizmente, como eu disse, eu fui muito privilegiado nessa questão de amizade, assim, né? Eu não precisei desfazer nenhuma amizade por conta do meu diagnóstico. Mas eu julgo uma amizade negativa a amizade que vai te diminuir ao vírus. Porque é isso, além de ser soro positivo, a gente é um monte de coisa. Você faz um monte de coisa, você também, eu também. E aí, quando a gente tá numa situação… Eu já passei por essa situação, mas não com amigos, com pessoas aleatórias. Da pessoa me reduzir ao vírus do HIV. Quando, na verdade, o vírus do HIV é só uma parte do todo que eu sou, né? Então, eu acho que uma amizade negativa é essa amizade. A amizade que vai te diminuir a essa condição, né? E que é muito doido. Que, tipo assim, antes de pegar o diagnóstico, eu ficava resfriado sempre, tipo, todas essas coisas. E aí é muito engraçado pensar em como a minha saúde mudou depois que eu peguei o diagnóstico, né? E aí as pessoas, elas podem olhar pra gente e pensar que a gente tá super debilitado por ter HIV. Mas, na verdade, às vezes a gente tá mais saudável do que elas, né? Sim, eu, por exemplo, passei a acompanhar muito mais a minha saúde a partir do HIV, né? Uhum. E hoje é difícil até pegar resfriado, gente. Sim, total. Se tratando ainda dessa questão das amizades negativas, comigo aconteceu uma situação uma vez que na real nem era diretamente comigo. Foi antes de eu contrair o HIV, eu me lembro dessa situação em que eu fiquei com um moleque numa festa. E logo em seguida, 2 amigos dele me chamaram em particular e me avisaram para eu tomar cuidado com um amigo deles, porque o amigo deles tinha HIV. E mesmo nessa época, mesmo eu ainda sendo negativo, eu achei isso uma situação muito chata, porque essa informação não mudava nada pra mim. Mas eles contaram, eles abriram a sorologia do amigo sem o amigo saber. E acho que é desse tipo de amizades negativas que a gente não precisa, né? Não sejam essas pessoas, gente. Ninguém tem o direito de abrir a sorologia de ninguém. Ser amigo não é isso. Ser amigo é proteger, não expor os seus amigos que vivem com HIV. Sim, e na dúvida, vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas, entendeu? Porque não é problema seu. Falando em amizades, eu, o HIV, não tenho muitos amigos, não. As pessoas ficam com medo de mim e se afastam. Ainda bem que existem alguns grupos e espaços onde ninguém precisa ter medo de mim. E você também consegue fazer novos amigos. Mas amizades positivas, hein? Hoje eu vou falar de um movimento que surgiu por minha causa. É o ACT UP. Em toda a minha história, essa foi a primeira organização internacional criada com o intuito de chamar atenção para a epidemia da AIDS.
A verdade é que o governo norte-americano pouco se importava com as crescentes mortes de pessoas LGBTQIAP+, que era a comunidade que o mais afetava. Na época, o dramaturgo e ativista Larry Kramer, que ajudou a fundar o Centro de Serviços Comunitários para Gays e que também lutava pelos direitos LGBTQIAP+, deu uma palestra apontando a necessidade da comunidade se articular politicamente para que a crise na saúde dos homens gays ganhasse visibilidade e fosse levada a sério pelo governo. Dias depois, cerca de 300 ativistas se reuniram pela causa e formaram o ACT UP. As ações da galera do ACT UP consistiam em organizar protestos e manifestações não violentas, que pudessem chamar a atenção para a epidemia da AIDS e exigir políticas públicas mais efetivas para o meu controle. O ACT UP também executava diversas ações contra artigos, filmes e publicações que espalhavam falsas notícias sobre formas de me contrair. Isso mesmo, amigos, as chamadas fake news. Uma das mais bafônicas foi de um médico que afirmou que mulheres não pegavam AIDS em relacionamentos com homens heterossexuais. Vê se pode. Esse artigo foi publicado na grande revista Cosmopolitan. As lideranças femininas do ACT UP organizaram um protesto que levou 150 pessoas para a porta da empresa que representava a revista e exigiram uma retratação do médico. E aí, depois disso, o artigo foi debatido amplamente na mídia estadunidense. Outra manifestação ocorreu em 1989, dentro da Bolsa de Valores de Nova York, quando alguns membros se infiltraram na sede da instituição e se acorrentaram na varanda VIP, bem ousadas, pressionando o governo contra os altos preços do único remédio disponível até então, o AZT. Isso porque o preço do medicamento girava em torno de $10 mil por ano para cada paciente. Um preço que boa parte da população não podia pagar. Então quem adoecia e morria eram os mais pobres. Um dos grandes artistas visuais da época, Kate Haring, que era do mesmo rolê que o pintor Andy Warhol, teve uma de suas obras usadas pelo ACT UP. Era um pôster com um triângulo rosa. Acontece que durante o nazismo, gays eram marcados no campo de concentração com um triângulo rosa virado para baixo em suas camas. Então, o Kate pintou esse triângulo, mas com a ponta virada para cima, e nomeou a obra como O Silêncio é Igual à Morte. Por isso, este cartaz se tornou um dos símbolos do ACT UP, por representar a importância de falar o que precisa ser dito. Com os protestos constantes e a criação dos novos espaços de discussões e trocas de informações verdadeiras sobre mim, o ACT UP foi capaz de quebrar diversos preconceitos e estereótipos. O movimento se espalhou por muitas partes do mundo, e hoje as células são pequenas, mas a organização abriu espaço para que várias outras, e ainda maiores, surgissem com o objetivo de prevenir e tratar a AIDS. Então, ainda falando sobre espaços de acolhimento e novas amizades, um novo círculo social, o Ezio, como ele já citou aqui, ele é responsável por criar diversas festas e eventos para discussão do tema HIV e AIDS. E acredito que você acaba recebendo vários depoimentos de pessoas falando sobre experiências nesses eventos. E o que elas te dizem? Já aconteceu, por exemplo, algum depoimento, alguma situação que te marcou? Então, sim. E aí, mais uma vez, eu acho muito louco porque é isso. Eu não me sinto essa pessoa de ter essa capacidade de dar, tipo, um aparato psicológico pra ela se sentir bem e tal, tá ligado? Porque é isso, a experiência que eu tive com o recebimento do diagnóstico é muito diferente das outras histórias que eu costumo ouvir, né? Justamente por conta dessa rede de apoio que eu sabia que eu teria. Mas teve um caso que, tipo assim, foi muito foda e muito marcante pra mim. O irmão de uma grande amiga minha, ele pegou o diagnóstico de HIV. A família dele era adventista.
E aí, ele tava no momento de contar pra família dele, né? Que ele tinha pegado o diagnóstico e tal. E aí, a irmã dele é muito minha amiga e tal. E aí, por conta do festival e das coisas que eu vinha fazendo, ela me chamou pra ir almoçar na casa dela no dia que ele ia contar pra família dele. Eita! E foi um bafo, assim, porque eu não conhecia, apesar de ser amigo dela, eu não conhecia a família dela. E aí, muito menos nesse contexto, né, deles serem adventistas e tal, eu não sabia como eles iriam reagir. E aí, quando eu cheguei na casa, ele já tinha contado. E aí, tava aquele climão, né, assim. E aí, mais uma vez, tipo assim, eles acharam que eu viria nesse lugar médico, assim, de trazer informações técnicas e tal. E eu não sou essa pessoa, tipo, eu sei algumas coisas, mas não sou essa pessoa que vai chegar e, tipo, um infectologista, né? Mas foi muito foda, assim. Foi um dia que eu não esqueço, porque apesar de não ter muita proximidade com ele, essa minha amiga entendeu que eu seria um facilitador nesse sentido, sabe? E aí é isso, altas emoções, porque teve climão, teve choro, teve abraço, teve reconciliação, teve tudo, assim. Pareceu quase um caso de família, sabe? Eu tô zoando agora, mas no dia foi bem tenso, assim, mas com um desfecho muito bonito, porque apesar deles serem adventistas, e aí na minha cabeça eu pensar que eles teriam vários preconceitos em relação a isso, eles acolheram muito bem o filho deles, né? E aí é isso, não tenho mais muito contato com ele hoje em dia, mas vejo pelas redes sociais que é isso, ele tá vivendo a vida dele e parece estar feliz e tal. Enfim, foi foda esse dia. É muito louco isso, né? Porque às vezes, assim, a gente cria vínculos que a gente não imagina, né? Porque às vezes tem pessoas que falam comigo, que falam com o Raul, que falam com a gente e que nunca contaram pra ninguém, sabe? Só o médico sabe. E eu tô Sim. contando pra você. E eu Sim. fico, gente, Sim. quem sou eu, sabe? Tipo, E muito numa de, tipo assim, o que eu faço? Tipo assim, nem eu sei o que eu vou fazer, sabe? Tipo, não sei, não vou te falar o que você tem que fazer. E é muito importante isso, porque isso, inclusive, é gancho pra minha outra pergunta, porque eu acho que mais do que criar espaços para celebrar os corpos positivos, e isso acabou se tornando parte do seu trabalho também, como é ser hoje um profissional ativista pelos direitos de pessoas negras e LGBTQIAP+, e positivas. E eu queria saber se você tem essa noção de o quão é importante o seu trabalho. E o quanto isso é importante para nossa comunidade. Então, não é sendo modesto não, tá? Mas… Não precisa ser, cara. É isso. Mas é isso, eu não tinha, mas aí não tinha mesmo, assim. Tipo, eu achava que eu tava falando pra uma bolha muito específica. Mas aí, com o festival de 2019, que foi o primeiro, inclusive, né, no formato de festival, porque o que a gente tinha feito antes era o rolezinho, que é como se fosse uma cápsula do que é o festival. E aí, quando a gente fez o festival em 2019, eu percebi que esse movimento, né, que é feito por mim, que é feito pelo Marcelo, que é feito pela Cássia, pela Julie, pela Carla, enfim. É um movimento que alcançava muito mais pessoas do que eu imaginava que alcançava, sabe? É isso, tipo assim, a gente fez eu não sei se foi 3 ou 4 dias de pocket show e conversas. E aí, no último dia, era o dia que aconteceria, tipo, o grande evento, com os maiores shows e tal. Eu estava lá. Você tava lá? Tava. Foi um mundo pensante. Foi. E aí, nesse dia… Eu tava em cima, assim, fazendo os correios de produção. E aí eu vi quantas pessoas tinham lá embaixo. E eu pensei, caralho, tipo assim, isso aqui tá lotado. Tipo, no começo do evento tinha 20 pessoas. Aí eu pensando, é isso que tem pra hoje. Vamos seguir. E aí quando encheu… E é lógico, eu sei que várias pessoas que estavam lá provavelmente nem sabiam do que se tratava. Só foi porque ia ter show da Linda Quebrada, sei lá. e isso é muito bom. Tipo, E isso é muito bom, Sim. porque quando a pessoa chega crua no lugar, eu acho que ela vem mais aberta pra enfim, Pra receber, participar, pra entender, participei. Isso. Porque quando você já sabe, você já vai meio que com uma ideia pré-estabelecida, né? Ou nem vai. Ou nem vai. Ou nem vai, exatamente. Então é isso. A partir desse momento eu entendi que a gente tava alcançando mais pessoas, sabe? Mas eu acho muito engraçado me colocar nesse lugar de, tipo assim… Eu sei que eu sou, mas eu acho muito engraçado me colocar nesse lugar. Ativista, bababá. Acho muito engraçado, porque eu não me vejo assim, mas eu entendo que as coisas que eu faço me levam pra esse lugar, né? Sim. Mas é um título que eu acho engraçado, assim, tipo, ainda. Porque quando eu penso em ativista, eu penso, tipo assim… Martin Luther King. Exatamente. Mas, enfim, tamo aí. Tamo aí, tá acabando o episódio. A gente vai se despedindo por hoje.
Queria aproveitar aqui para convidar o público para seguir a gente aqui no Instagram, o @pretopositivo. Seguir a gente aqui também no nosso perfil do Spotify. E sigam também o Ézio, gente. Ézio, para quem quer te acompanhar, quais são as suas redes sociais, contato? Fala aí. Gente, vai lá no Instagram, é @EzioRosa_. Tem o @ do Festival Bichanagô também, que é um festival que a gente vai começar a movimentar mais a partir de agora por conta dessa edição que tá chegando, né? A nova edição do festival. Então é isso, é uma forma de vocês ficarem por dentro da programação, das coisas que vão rolar. E vai ter muita coisa abafa, então se eu fosse vocês, eu seguia. Gente, tem mais um arroba que eu quero pedir pro Ézio falar, que é da marca de roupa deles, que eu não vou deixar de falar, porque são peças belíssimas. Eu tava fazendo a linha. Já pode fazer o seu merchan, gata. Gente, se você tá querendo um lookinho de crochê, um lookinho de pelúcia, coisas desse tipo, vai lá no @use.agmo. Que é isso, são peças 100% artesanais, a gente faz a gosto do cliente. Então vai lá. Olha só. Então, gente, por hoje é isso. A gente se encontra na vida, nos projetos, no trabalho. Ézio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Finalmente aconteceu. Sim. E a gente é muito grato ao Ézio, porque ele abriu muitas portas pra gente com o Bichanagô. A gente já participou de 2 edições. Inclusive, tá disponível no canal do YouTube do Bichanagô. Sim. As nossas entrevistas e live de outros também. E é isso. Obrigado, também agradeço muito. Quero agradecer muito pelo convite. Vocês são, tipo, uma super referência no que diz respeito à discussão de HIV, AIDS e negritude, essas coisas. Vocês sabem disso. Nós somos, né? Nós sabemos, nós três aqui. E é isso, é muito bom pra mim tá aqui hoje, de verdade, porque é isso. Quando eu falei aquele rolê que o Bichanagô ele existia pra eu conseguir mapear os meus pares, eu acho que é uma extensão disso, do que a gente tá fazendo agora, né? Sentado aqui, trocando essa ideia, tipo… São coletivos que se encontram em vários momentos e que vão continuar se encontrando, né? Porque a gente é foda. Sim. Nem parece que a gente tá trabalhando, né? Mas Exatamente. Mas a gente tá. E falando em trabalho, no próximo episódio a gente vai receber o convidado Alberto Pereira Júnior para falar sobre HIV no mercado de trabalho. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Não se esqueça de seguir o Preto Positivo no Instagram, @Preto Positivo, e o nosso perfil aqui no Spotify. O Preto Positivo faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020-21. Apresentadores: Emer Conatos e Raul Nunes. Roteiro: Emer Conato. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Som designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emer Conatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.